costumo dizer que, assim, quando alguém dizia, né, sobre o câncer de mama, primeiro que a gente pensa na morte, né? Infelizmente, a gente pensa nisso, porque é a cultura que a gente tem, né? Quando há essa falta de informação, a nossa cultura é de que câncer é ligado à morte, né? Mas hoje a gente vê que não é bem assim. E aí eu fui atrás, busquei, estudei e para ver o que eu ia enfrentar. Meu nome é Vanessa, eu tenho 33 anos, sou casada e tenho uma filha de 3 anos. Eu sou funcionária pública municipal. A vida seguia normal, tranquila, né, como a de qualquer um. E eu fazia exames de rotina, né, sempre fiz exames de rotina. Minha mãe trabalhou muito tempo na saúde, então ela sempre me ensinou a importância de estar com os exames em dia, né? E aí tudo fluía bem, era tudo normal, né? Casamento, filho, trabalho, era tudo normal. Até que um dia, num exame de rotina, num ultrassom de mama, foi descoberto um câncer de mama. Eu fazia esses exames de rotina porque eu já tinha um nódulo no seio, porém, até então ele era considerado como uma glândula mamária, né? Eu amamentei minha filha por 6 meses, então era considerado uma glândula normal. Quando eu recebi o diagnóstico, até foi engraçado, porque o doutor olhou para mim e falou assim, olha, ele colheu, né, primeiro a biópsia, e aí no dia do resultado ele falou assim, olha, realmente, tá, isso é um carcinoma ductal in situ. Aí eu tipo, tá, legal, mas isso é câncer? Porque eu não desconhecia, né? E aí ele falou, não, é câncer. Não, mas vamos tratar e vai dar tudo certo. Então, de início é aquele susto, né? A gente leva um susto, até porque eu não tinha casos na família, né? Eu estava fora dos padrões, porque o pessoal fala, né, que é acima dos 40 anos que a gente tem que se cuidar com relação a câncer de mama, né? Então eu estava fora dos padrões, nova e sem conhecimento nenhum sobre o tema, né? E aí fui atrás, busquei saber mais a fundo o que era realmente o câncer de mama, o que eu ia enfrentar. E aí, passado o susto, eu sempre pensei positivo em todas as coisas na vida, assim, né? Para tudo. Então eu pensei assim, eu não vou ficar triste com isso. Eu acho que é só uma fase. A gente dá para trabalhar com isso e manter a autoestima durante o tratamento. No dia do diagnóstico, o meu marido, ele estava comigo, me acompanhando na consulta. E aí foi aquele choque, né? Nós dois, a gente depois saiu do consultório, a gente chorou muito, mas a gente prometeu que seria só aquele dia que a gente ia chorar e que depois, no dia seguinte, a gente ia levantar a cabeça, ia seguir em frente e ia enfrentar tudo. Tive muito apoio da minha família, meus pais, minha sogra, de todo mundo, meus amigos, um casal de amigos meu que foi muito importante, que eles até vieram para cá quando começou a cair os meus cabelos. Eu fiz uma sessão de fotos, né, no dia, eles vieram para cá e aí a gente se reuniu tudo e fez aquela festança nesse dia. Depois que eu acabei a sessão de fotos, primeiro que eu percebi ali mesmo que a vida ela não ia mudar com relação a isso, porque quando a gente terminou a sessão, a gente estava ali sentado conversando, a minha filha estava no meu colo tomando a mamadeira dela e aí eu percebi que estava tudo normal, que todo mundo estava bem, ninguém chorando e que a gente estava bem. E aí quando chegou a noite, eu tive aquele primeiro banho, né, careca. E posso dizer assim que foi a melhor coisa da vida, porque sentir a água caindo na sua cabeça ali, sem os cabelos, é uma sensação incrível. E ali parece que aquele banho me lavou, sabe? Assim, tirou todo aquele peso de câncer de mama, né? Do peso que a palavra câncer tem. E aí isso me fortaleceu também para passar pelo tratamento.
A doença me ensinou que a gente tem que valorizar muito mais a vida. Eu acho que quando você está vivendo assim normal, que não tem nada que te abale, né, fisicamente, mentalmente, como um câncer te abala, você não dá valor nem para as pequenas coisas, nem grandes coisas. E aí quando você passa, né, pelo tratamento, aí a vontade de viver é maior, né? Você quer viver, você quer cultivar mais as amizades, quer passear, quer momentos de lazer, então você se transforma, você muda. O meu tratamento foi tranquilo, porque como eu fazia os exames de rotina, foi descoberto cedo, né? Foi feito esse diagnóstico precoce, que é muito importante. Então foram feitas as quimioterapias, radioterapia e antes, né? Antes de tudo, foi feito primeiro a cirurgia. No meu caso, como foi precoce o diagnóstico, não precisou do tratamento antes da cirurgia. Durante o tratamento, a gente fica pensando assim, qual que é a fase que vai ser mais difícil, né? E na verdade, todo mundo pensa que é a queda dos cabelos, né? Mas quando a gente passa pelo câncer e por todo o tratamento, a gente vê que a queda do cabelo é o que menos importa. A queda do cabelo, eu falo assim, que ela não é sofrida, que não dói, né? É claro que durante as quimioterapias, baixa imunidade, a gente tem algumas dores, né? Mas tem que pensar que passa. São dias de dores, né? Eu fazia ciclos de quimioterapia a cada 21 dias. Então, a cada 21 dias eram 2 ruins, os restantes eram bons. E aí eu vivia normalmente. Frequentava o mercado, mesmo carequinha, eu colocava o turbante na cabeça e ia. Fazia aula de dança, depois fui para academia para fazer tudo para poder manter a vida o mais normal possível. A preocupação maior foi com a minha filha, né? Ela tinha 2 anos na época. E aí a família se reuniu e falou, tá, mas como é que a gente vai fazer, né? Você vai passar pela cirurgia e aí depois não vai poder carregar peso, não vai poder pegar ela no colo, vai ficar com o dreno, né, por uns dias, e aí como é que a gente vai fazer? E aí até nisso a gente pensou positivo, né? Não teve problema nenhum, porque ela mesmo com 2 anos parece que ela entendia o que estava acontecendo, né? Então ela deitava do meu ladinho e ficava ali quietinha, só olhando, só assistindo o celularzinho dela, e não precisei carregar ela, né? Porque não podia, e até parece que ela entendeu isso. E além da minha filha, eu tenho uma enteada, né? Na época ela tinha 8 anos, e aí numa brincadeira, né, de um filme infantil, a gente apelidou o dreno de Douglas, porque para ficar mais leve para as meninas também, né? Então elas adoraram assim a brincadeira, então toda vez que eu levantava, mãe, pega o Douglas, mãe, leva o Douglas, vamos levar o Douglas junto, sabe? Então elas se preocupavam com o Douglas. Quando eu fico sabendo ou vejo notícias de alguém que recebe o diagnóstico do câncer de mama, primeiro que eu queria estar lá para abraçar essa pessoa e mostrar para ela que está tudo bem, que vai passar, né? Teve um momento muito importante que eu passei com o meu médico, que foi um dia que eu estava numa consulta de rotina com ele, já em tratamento, né? E aí ele me falou assim, olha, tem uma moça lá fora que acabou de receber o diagnóstico, ela está muito mal. Você não pode ir lá fora e conversar com ela, mostrar para ela que está tudo bem? Aquilo para mim foi incrível, sabe? Eu me senti uma super mulher, porque eu falei, poxa, se o meu médico está me falando isso, né? Quem é que vai provar o contrário? Quem é que vai me derrubar, né? Então aquilo ali me mostrou o tamanho da força que eu tinha. E aí eu saí lá fora e não encontrei a moça, né? Porque ela já tinha ido embora. Mas eu queria abraçar cada mulher que recebe o diagnóstico e mostrar as minhas fotos, mostrar a minha história, contar a minha história e mostrar que tem sim como passar bem pelo tratamento. Para as mulheres que não estão com os exames em dia, eu peço que façam o exame,
façam o autoexame em casa e ao menor sinal, né, procure um médico, faça uma mamografia para que seu diagnóstico seja precoce e que você tenha até aí 95% de chance de cura, né? Para as mulheres que já receberam esse diagnóstico, eu falo que existe uma diferença muito grande entre ser doente e estar doente. Nesse momento você está doente, você não é doente. Então, nesse momento que você está doente, é hora de lutar. Existe essa luz no fim do túnel e esse túnel ele é compridinho, mas ele passa, né? Tem como passar por todo o tratamento. E é muito importante que a autoestima esteja elevada, né? A queda dos cabelos não é a pior coisa e tem como passar muito bem pelo tratamento, assim como eu passei. Eu acredito que a maneira como eu passei a doença pode sim inspirar muitas mulheres e é isso que eu busco hoje, né? Passar a minha história para o máximo de pessoas que eu conseguir, para que elas me conheçam, conheçam a minha história e entendam que eu passei pelo tratamento sim, assim como todas passam, né? Mas que dá para passar de uma forma mais leve. O tratamento ele não precisa ser pesado. Ele não precisa ser o sofrimento, né, por meses. Dá para passar de uma forma bem mais leve. Medo, eu acredito que eu não tenha. Eu acho que depois da doença, a gente só quer viver as coisas boas e felizes. Então, não dá tempo de pensar no medo. Acredito que o futuro me reserve só coisas boas, porque eu vejo muito essa parte de Deus em mim, que Ele me permitiu passar por essa doença para que eu aprendesse alguma lição de vida, né? E do futuro eu só espero coisas boas. O câncer ele não me atingiu de maneira que eu perdesse o sonho de alguma coisa ou que algo mudasse.